Imagine a seguinte situação. Você está andando de bicicleta ou moto quando um carro te corta no meio da rua. O que você faria? Nós, pelo menos, concordamos que, por alguns segundos, pensaríamos em bater na porta do carro ou agredir a pessoa fisicamente. Ainda, seria possível nos utilizarmos agressão verbal, para conter os nervos. E por último, seria possível nos acalmar e não fazer nada. Ambas as primeiras ações seriam motivadas pela raiva e expressadas numa ação de violência, por mais que de formas diferentes. A partir dessas ideias, percebemos que, cada vez mais, a violência está presente nos conflitos do nosso dia a dia. E, portanto, isso despertou nossa curiosidade para entender um pouco mais no que ela está enraizada. Para começar, do ponto de vista psicológico, podemos dar um famoso exemplo que foi utilizado para estudar esses comportamentos, o da prisão de Stanford. Esse experimento, cujo objetivo era analisar quão facilmente uma pessoa boa podia se tornar má apenas por conta do ambiente em que ela está inserida, foi realizado na Universidade de Stanford, em 1971. Como dito por um artigo da BBC, o professor Philip Zimbardo selecionou 24 estudantes, a maioria branca de classe média, os separou em dois grupos, dando-lhes aleatoriamente o papel de guardas e prisioneiros. Logo no início do experimento, os guardas começaram a apresentar condutas abusivas que, em pouco tempo, se tornaram sádicas. Instruídos a não provocar lesões físicas nos presos, os carcereiros fizeram com eles todo tipo de violência psicológica, como, por exemplo, perturbar o sono. O experimento foi cancelado depois de apenas 6 dias por conta dos abusos sofridos, mas mesmo assim ganhou muita notoriedade e serviu para mostrar como as tendências violentas dos seres humanos podem aparecer facilmente por estímulos internos. Confira agora um trecho do trailer do filme O Experimento de Aprisionamento de Stanford, de Kyle Patrick Alvarez. Is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing here? Just me now! What was that? You just hit him. You're not supposed to hit him! Para entender melhor isso, devemos ter um panorama geral sobre o que seria a violência. O autor esloveno Slavoj Žižek, em seu texto Violência, defende que existem várias classificações para esta. Primeiramente, haveria a subjetiva, que seria a violência visível em crimes, brigas ou assaltos. Também existiria a violência simbólica, encarnada na linguagem e em suas formas, por exemplo, ao xingar alguém, e a sistêmica, baseada nas consequências, muitas vezes catastróficas, do funcionamento regular de nossos sistemas econômico e político, exemplificada, por exemplo, na repressão de minorias e relações de exploração. A partir disso, o autor conclui que a violência subjetiva só pode ser percebida a partir do grau zero, ou seja, uma violência invisível estabelecida pelas outras violências, presentes na própria linguagem e no funcionamento usual da sociedade. Em outros termos, vivemos em um estado de constante violência, e quando algo destoa demais dele, é que este algo é visto como violento. Nesse mesmo sentido, existe uma série de mecanismos feitos para regular o comportamento humano a partir da violência. De acordo com o livro Coerção e suas implicações, do psicólogo americano Murray Sidman, a nossa sociedade é ditada por sistemas coercitivos que se autorregulam a partir de uma possível violência, de qualquer natureza, geralmente buscando limitar a liberdade pessoal. A situação de uma briga de trânsito é um exemplo bastante explícito, em que sofremos um ataque direto à nossa moral, gerando uma necessidade de punição àquele que implicou uma certa violência ao seu eu. Mas isso vai muito mais a fundo, quando nossos principais sistemas de controle social se baseiam na coerção. Um Estado que deixa claro que deve se obedecer à lei ou ir preso, uma igreja em que é pregado que não faça algo ou irás ao inferno, ou simplesmente quando os pais de uma criança ameaçam botá-la de castigo para que ela faça o que eles querem, são exemplos dessa lógica coercitiva. Isso também se relaciona com as teses do filósofo Michel Foucault a respeito do controle social. Ele afirma que controle social são os mecanismos materiais e simbólicos disponíveis em uma dada sociedade que visam eliminar ou diminuir as formas de comportamento desviantes, individuais ou coletivas. Para que esse controle exista, do que é considerado desviante ou não,
é preciso que antes disso sejam postuladas determinadas normas e valores que orientam o agir individual ou coletivo. Um dos exemplos práticos dessa lógica é o panóptico, um tipo de prisão criada em 1785 que tinha como objetivo ter a melhor vigilância possível. Ela se caracterizava por uma torre de vigilância no centro da prisão, com uma arquitetura que fazia com que quem estava fora não conseguia ver o que acontecia dentro da torre, e quem estava na torre conseguia ver todos que estavam fora. Dessa forma, os prisioneiros não sabiam quando estavam sendo vigiados ou não, fazendo com que, mesmo sem guarda nenhum, os prisioneiros não brigassem ou tentassem fugir. Foucault usa isso para descrever o poder disciplinar, já que os mecanismos dessa prisão eram sutis, adestrando os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como um instrumento de controle. Então, alinhando-nos com Rousseau, é possível dizer que o homem nasce não violento e a sociedade que o corrompe? Acreditamos que não, já que há um grande papel biológico nos seres humanos tratando da raiva. Dessa forma, para entendê-la inteiramente, devemos também saber os processos que ocorrem dentro do cérebro para que um indivíduo responda a um estímulo específico de maneira agressiva. As duas principais estruturas envolvidas nessas relações são a amígdala e o hipotálamo, partes integrais do sistema límbico. Primeiramente, é necessário um disparador, seja, por exemplo, um carro te fechando, um ambiente altamente violento ou até uma pessoa ameaçando te bater. Este será reconhecido pela amígdala, que, em seguida, estimulará o hipotálamo eletricamente. Por ser a glândula mestra do sistema endócrino, ele estimulará a produção de adrenalina pelas suprarrenais, além de estimular o corpo a entrar no modo simpático, ou seja, no modo de luta ou fuga, podendo fazer o indivíduo sentir medo ou raiva, levando-o a buscar realizar ações altamente agressivas e sem controle. Porém, por conta da grande quantidade de sangue que vai para o córtex pré-frontal, parte do cérebro que controla o julgamento racional, essas ações extremamente agressivas são inibidas e acabamos realizando uma agressão mais suave, como um xingamento ou simplesmente deixando o momento passar. Por último, é notável que nossa sociedade está presa em um constante ciclo de violência. Isso porque, como a neurobiologia aponta, temos uma tendência natural de buscar responder a um disparador agressivo, na maioria das vezes de forma também agressiva, sendo necessária a ação do córtex pré-frontal para frear esse impulso. Desta forma, entra-se em um ciclo interminável de estímulo, resposta, ação agressiva, resposta, ação agressiva e assim por diante. Por conta disso, a violência se torna algo interminável, o que colabora com a ideia de Jack e Sidman de que estamos inseridos em um contexto de constante violência, seja potencial ou real. Além disso, Foucault afirma que tal característica é necessária para o controle dos comportamentos e características de massa. Mesmo com a aparente necessidade desse grau zero para reconhecer a violência em nossa sociedade, para que exista uma sociedade livre de agressões, seria necessário fugir desse ciclo vicioso. Mas como seria possível fazer isso? Muitos defendem que a única maneira de fazê-lo é com o perdão. Ao perdoar algo violento que lhe aconteceu, você não realiza uma outra ação agressiva, que pode acabar se tornando um estímulo. O presidiário Matthew Moeller fala sobre como, apenas ao ver os detentos se arrependendo de seus crimes e as vítimas perdoando estes, foi que ele viu a vida de ambos melhorar. Em suas palavras, a violência é um ciclo que vai continuar a crescer até ser quebrado. Ironicamente, são as pessoas quebradas por este que, muitas vezes, o quebram. Além disso, é possível a resposta à violência com a superação da mesma, sendo ela uni ou bilateral, já que com uma reação não agressiva, sem necessariamente perdoar, é possível romper o ciclo. Por mais que ao falar de forma tão direta pareça muito simples implementar essas ideias, não podemos esquecer que o Zeitgeist, isto é, o espírito do tempo da nossa sociedade, é baseado em um status de violência constante e é indispensável para o funcionamento das nossas relações sociais. Mas e você? Como resolveria a fechada no trânsito? Teria aceitado sua inserção no ciclo de violência, ou seja, teria xingado ou batido no motorista? Ou seria capaz de perdoar ou ignorar sua raiva e romper, pelo menos em uma pequena escala, com o ciclo de violência?